Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, e eu tô aqui para dar algumas orientações sobre a segunda fase dos vestibulares. Eu tenho recebido várias mensagens de muitos alunos muito apreensivos com a segunda fase por causa das questões dissertativas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia um pouquinho sobre isso. Mas primeira coisa, respira. Você já passou pela primeira fase, parabéns! Você já passou por uma etapa muito importante, falta pouco. Então vamos manter a tranquilidade. Segunda coisa, temos aí um conjunto grande de aulas de história aqui no canal. Então assiste isso para dar aquela última revisada. Pessoal, quando a gente fala de questões dissertativas, uma coisa é essencial, objetividade. A gente tem que estar bastante atento ao que o exercício nos cobra. O exercício nos cobra relacionar eventos, citar eventos, explicar processo. Isso é fundamental, passo a passo, orientação, método. Circula, grifa os verbos de ação que vão nortear o que o exercício está querendo de você. É muito importante porque muitas vezes alguns exercícios vão pedir 3, 4, 5 coisas, 5 respostas. Você tem que ter essa clareza de saber exatamente o que está sendo pedido. Pessoal, além disso, é muito importante você saber contextualizar o documento. Como assim documento? Questões de história, grosso modo, funcionarão com 2 tipos de documento. Ou um texto historiográfico, um historiador falando sobre determinado tempo histórico, ou então um documento do próprio tempo histórico. Pode ser uma pintura, uma música, uma poesia, uma lei, etc. Qualquer coisa pode ser um documento histórico, como já vimos aí no decorrer do curso. Além disso, rapaziada, na resposta, caso você não lembre de um nome, não lembre da cidade, não lembre nem do ano, busca respostas genéricas, um pouco mais amplas, para você não errar. Por exemplo, você esqueceu que em 1789 aconteceu a Revolução Francesa. Tudo bem, final do século XVIII, o processo revolucionário na França. Ou então você esqueceu do Tratado de Versalhes, que põe fim à Primeira Guerra. Não tem problema, esqueceu Versalhes, o Tratado de Paz, ou o Tratado que põe fim à Primeira Guerra Mundial. São esses subterfúgios que te garantem pontos preciosos e evita que você perca alguns pontos aí pela imprecisão histórica. Além disso, rapaziada, o que é muito importante? Você responder na seguinte ordem. Primeiro, questões econômicas, questões da ordem da produção material. Segundo, questões políticas, questão do jogo político. Em terceiro lugar, questões sociais. E em quarto lugar, questões relacionadas à cultura. Essa é quase uma ordem de importância aí que vai te direcionar nas respostas, principalmente na FUVEST e também na Unicamp, que focam muito aspectos econômicos. Tudo bem? Além disso, rapaziada, muita atenção na análise documental. Eu quero mostrar aqui um exemplo para vocês da FUVEST de 2014. Temos aqui, espero que esteja dando para enxergar, o negócio é rústico mesmo. Temos aqui 2 manifestos, 2 panfletos políticos. Se nós formos ver aqui na legenda, eles são de um mesmo tempo e de um mesmo lugar, mas são produzidos por 2 grupos políticos, econômicos e ideológicos profundamente diferentes. Este cartaz é um cartaz dos alemães na Segunda Guerra Mundial, dos nazistas. E este cartaz é um cartaz dos soviéticos. Aqui nós temos Liberators, os libertadores. Vemos aqui, pessoal, se fizermos uma análise na imagem, veremos aqui a bandeira norte-americana, veremos aqui o símbolo judaico. É um verdadeiro monstro, ou seja, na perspectiva dos nazistas, os chamados libertadores eram monstros. Isso daqui é propaganda política, é uma forma de você desprestigiar o seu adversário político. Por outro lado, os soviéticos apresentam aqui um jovem em posição de súplica, de clemência, e um texto aqui em russo escrito: liberte sua Bielorrússia. Temos 2 documentos de um mesmo tempo, de um mesmo espaço, mas com perspectivas profundamente diferentes.
A pergunta vai exatamente nessa linha. Indique semelhanças e diferenças no tocante à relação forma e conteúdo. Como é que a mensagem, qual é a forma em que esta mensagem política é exposta? Pessoal, grosso modo as questões de história A e B vão tratar de análise documental e a segunda questão de contexto. A primeira pergunta para que você compare, relacione as imagens. A segunda pergunta fala qual era a situação político-militar vivida por esses países no momento em que os cartazes foram produzidos. Rapaziada, a gente consegue inferir isso pela própria imagem. É um cenário de guerra, é um cenário de beligerância. Falamos de 1944, guerra, beligerância, Alemanha, Rússia, Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? É fundamental isso. É fundamental que você consiga extrair do documento informações sobre o contexto econômico, político e social. É lógico que este é um trabalho que demanda todo um ano, mas pessoal, foca bastante na revisão. A FUVEST gosta muito de história contemporânea, gosta muito de aspectos políticos, gosta de panfletos, cartazes, manifestos, e em história do Brasil, essencialmente república, e acredito que, grosso modo, essas são as principais orientações. Objetividade e buscar extrair o máximo dos documentos. Tudo bem? Desejo uma excelente prova para vocês. Estou aí aberto, caso vocês tenham dúvidas, comentários, sugestões, comente esse vídeo, compartilha, fortalece o projeto e uma excelente segunda fase. Aquele abraço.